Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, mais um programa do Transportador. E já para começar com chave de ouro aqui, temos que falar dos nossos patrocinadores, tá? A Pancard, mais liberdade e segurança para o amigo caminhoneiro. Truque Ideias, cursos profissionalizantes. Asteroide, onde você parcela multas e IPVA. Do 24 horas. Worknex Seguros, estilo seguros. E o recém-chegado Unitruck, proteção veicular. Todos esses produtos você vai encontrar acessando o site da Fetrabens. E já para iniciar, tá? Quem que nós temos no ar aí, Rodrigo? Marcelinho? Não, Marcelinho vem para daqui 10 minutos. Zé Roberto? Zé Roberto está aí? Tá. Bom, vamos aguardar o Zé Roberto e o Marcelinho que vão ativar. Tá? E eu queria começar aqui chamando o nosso amigo lá do Ceará, tá? O Francisco Pontes. Boa noite, Francisco. Um prazer tê-lo conosco. Opa, boa noite. Como é que vamos, amigo? Como é que... Boa noite. Boa noite, Trigueiro. Boa noite.
Boa noite. Ô Francisco, como eu fiz a lição de casa, eu andei bisbilhotando pela internet, tá? E eu vou usar um chavão aqui. Quem é Fernando Trigueiro? Opa, aí, Fernando, responde aí, Fernando. Ele está perguntando para você, não é para mim, não. Não, eu peguei o chavão dele, né, Francisco? Ele que tem esse costume. Quem é fulano de tal? Seja bem-vindo, Fernando. A palavra é sua. Ailton. Quem é Fernando Trigueiro? Muito obrigado, Ailton, pelo convite aí para participar com vocês desse debate. Fernando Trigueiro, eu diria que é hoje um aposentado. Um aposentado que continua trabalhando cada vez mais. Na realidade, eu sou um engenheiro químico de formação, depois eu fiz o mestrado em Planejamento e Gestão Organizacional, e para encurtar a história, hoje eu estou à frente da Associação Nordestina de Logística, a ANELOG, e também à frente da nossa empresa Fox Trigueiro Consultoria e Treinamento Soluções em Gestão, né? 42 anos aproximadamente de trabalhando na área de logística, e por esse mundo afora, tive a oportunidade de trabalhar no exterior, trabalhar em algumas empresas nacionais e multinacionais aqui no Brasil, né? E resolvi ser empreendedor. E ensinei também durante 35 anos na Universidade de Pernambuco, no curso de administração, e também coordenei o MBA de Logística da Universidade de Pernambuco, né? Hoje também tenho, em sociedade com alguns amigos, uma plataforma de ensino à distância voltada para a gestão empresarial, chamada PME Academy. Então, esse é um pouco, resumindo a nossa história do quem é Fernando Trigueiro. Eu tenho como lema, aprender sempre, sempre ensinando. Eu peguei essa também, eu ia te perguntar o seu lema, tá? Como nós falamos ao telefone rapidamente, né? Fizemos a lição de casa, né? Tá? Isso. Então, seja muito bem-vindo, um abraço a todo pernambucano aí que faz parte desse nosso Brasil, faz a nossa história, tá? E falando em título, o Francisco, ele foi bem curto na apresentação, eu vou ter que voltar a pergunta para ele. Quem é Francisco Pontes? Opa! Francisco Pontes é um eterno aprendiz da área da logística, né? Então, eu sou formado em administração de empresa, sou consultor de empresas há muitos anos, já fiz trabalho em 35 segmentos de negócios diferentes, né? E o que eu mais fiz foi na área de transporte. E daí virei executivo na área de transporte e logística, e fui professor universitário também, e aí me botaram essa placa de professor da área de logística, né? E temos feito alguns trabalhos no mercado, e durante alguns anos fiquei como executivo de empresa, né? E estamos aqui, tentando mudar o mindset do setor de transporte rodoviário de carga nacional. E hoje é uma oportunidade dessas, de uma das colunas mestras desse nosso setor, que são os amigos que são frotistas, caminhoneiros, né? A pessoa que leva de fato a carga na estrada para a gente, né? Para abastecer esse Brasil de uma logística tão difícil. Não, seja muito bem-vindo, tenho certeza que os dois vão contribuir demais aqui para o nosso bate-papo. E aqui ao meu lado, tá, que já está virando, já estamos fazendo até uma dupla dinâmica, nós temos aqui o Everaldo, que é o presidente do sindicato de São José dos Campos, Sindicato dos Transportadores Autônomos de São José dos Campos, tá, e também diretor da federação. Boa noite, Everaldo. Boa noite a todos, boa noite, doutor Ailton, boa noite, nossos convidados, Fernando Trigueiro e Francisco Pontes, né? Também quero saudar o nosso amigo Marcelinho, nosso companheiro de estrada, fui caminhoneiro também há muito tempo, às vezes eu tenho saudade do caminhão, né? Mas quando eu vejo o preço do óleo diesel, isso rapidamente passa, apesar que eu tenho caminhão ainda, então tem que continuar com isso aí. Também estamos esperando o seu José Roberto, que será um prazer em recebê-lo aqui no nosso programa, nosso humilde programa. E eu sou aqui um humilde aprendiz apresentador, né? Que estou aprendendo um pouco com o doutor Ailton. Vai que um dia ele sai de férias, né? Então estou de olho na boquinha aqui, no espaço. Sei que ganha muito bem, está aqui sentado, entendeu? E cada participação dele aqui é uma nota, então eu estou de olho, né? Vai que sobra um espaço para mim. E aí também estou aqui à disposição de todos, principalmente de quem está nos acompanhando, para dar alguma explicação e ensinar ou até mesmo aprender com
com todo esse pessoal que está aqui hoje, que vai enriquecer nossa discussão. Legal, mas eu vou retomar aqui até o lema que o Fernando costuma colocar, é o que ele aponta aqui, aprendendo sempre e sempre ensinando. Eu acho que essa é a vida do brasileiro, essa é a nossa vida, né? Ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente também tenta ensinar. Tá? E já que o lema é dele, eu vou passar a palavra para ele já começar a pincelar aí, se a gente puder ir contornando e trazendo aí o reflexo da gestão. Eu vou tomar aqui à frente e perguntar para um gestor como o autônomo com um caminhão poderia fazer a gestão do negócio dele. A palavra é sua, fique à vontade. Microfone desligado. Microfone está desligado. Não? Oi, não estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Está sem som ainda. Vou deixar ele ajustando o som ali. Deu, Fernando? Não deu? Você consegue ir ajustando com ele aí? A gente passa para o Francisco. Então vamos lá, Francisco, vamos deixar, os meninos estão recompondo o som com o Fernando lá, vou deixar a pergunta para ti, já que você cuida tanto de logística, a ideia é perguntar aonde o autônomo entra nessa logística toda, tá? Eu vi uma live de vocês, me encantei demais, e eu queria adequar o autônomo nessa logística, esse crescimento do transporte. A palavra é sua. Eu diria que o autônomo, ele que é uma das peças fundamentais nesse nosso transporte rodoviário de carga, né? E eu tenho um amigo que disse que transporte não existe multimodalidade sem caminhão. Então, tanto faz para chegar uma carga no avião, no navio, em qualquer canto tem um caminhão, e na ponta tem um caminhão, e quando não tem um caminhão de ponta a ponta, que é mais de 60% do transporte nacional. E desses 60%, pelo menos uns 30%, 40% são caminhões de autônomos, né, que estão rodando esse Brasil e abastecendo. Eu acredito que o autônomo ele está fazendo uma coisa hoje de bastante evidência no mercado nacional e na vida privada, e a gente tem que tomar isso para a gente também, e está muito evidência a escola de estudar os custos financeiro do nosso dia a dia na vida. E o autônomo, ele precisa, através das entidades de apoio, ter esse apoio para a compreensão do que é que compõe um custo do caminhão. A gente sabe que é uma situação muito difícil, que é uma pressão econômica de mercado com relação à disponibilidade de equipamentos no mercado, mas a partir da conscientização dele do que é uma estrutura de custo, e como é que cada item do custo dele impacta na permanência ou não na atividade dele, né? Porque o autônomo ele carrega o caminhão como se fosse a casa dele, então ali a família dele, que às vezes, muitas vezes vai com ele. Então, e carece um pouco de conhecer o custo, né? Eu sou muito amigo de vários frotistas, de gente que tem caminhão, e eu vejo que as pessoas fazem custo de uma forma mais simplificada. E aí cabe um espaço desse esclarecimento para que os nossos amigos que levam realmente a carga na estrada, como fazer o acompanhamento desse custo e como equacionar tudo isso perante os contratadores, né? Que o autônomo ele não trabalha só para transportador, ele trabalha para embarcadores, ele trabalha para toda a cadeia logística em cada um dentro do seu setor e nos trechos que compõem o seu dia a dia de trabalho. Então, eu penso que o ponto 1 era fazer um trabalho para que ele criasse uma consciência financeira da sua empresa individual, vamos dizer assim, né? A partir da compreensão de que
ele tem um caminhão e ele dirigindo, ele é o seu próprio empresário, ele tem que ser remunerado também. Então, isso é uma coisa que cabe um estudo e mostrar para essa categoria que é valorosa no mercado e é primordial, um trabalho nessa monta, para que eles se preparem para poder discutir e negociar melhor a alocação do seu veículo, né, no mercado. Então, eu penso que é o primeiro ponto. E a partir daí, não fazer mais, como muitos fazem, para cada viagem eu gasto X de pneu, faz uma conta mais simplória, e aí nós vemos só uma frota envelhecendo, né, e normalmente, quando é na parte empresarial, um caminhão ele é depreciado em 4 anos, o equipamento inteiro. Algumas empresas, para suportar a pressão de preço do mercado, esticaram a depreciação para 8 a 10 anos. Para o cavalinho e para o baú, 12 a 15. Então, isso tudo são equações que prejudicam o resultado do setor. Tá? Então, o frotista, o nosso transportador autônomo de carga, aquele que transporta, eu creio que caberia aí um espaço de preparar todo um manual para ele de forma clara e fácil, de como é que é o comportamento do custo desse caminhão que ele está na estrada e está colocando a vida dele em risco, e as estradas brasileiras são difíceis, e como é que ele vai remunerar e manter-se no mercado. Eu penso que esse é o primeiro ponto para que o amigo assim, o caminhoneiro, possa suportar toda essa pressão que vem sobre ele. É exatamente isso que a gente está buscando com essas lives, com esse programa, trazer uma consciência, trazer um diferencial e para mostrar que ele consegue. É difícil, tá super difícil equilibrar as forças aí com as empresas de transportes, com o mercado, tá? Até o nosso programa de hoje é em cima dos abusivos aumentos de combustível que afeta de forma direta o frete dele. Tá? Mas a gente tem que mostrar que se ele tomar as lições de casa, que nem a gente costuma fazer, ele vai conseguir passar por isso. Tá? Fernando, retomou o som, Fernando? Acho que sim, tá bom? Tá me escutando, não? Bora! A palavra é sua. Bora. Bom, depois dessa aula que o Francisco deu, eu não teria muita coisa a acrescentar, não. Né? Eu tomei o cuidado de, quando eu recebi o convite, de conversar com alguns colegas que são empresários na área de transporte e, ao mesmo tempo, também conversar com alguns caminhoneiros que eu conheço, da época que eu batalhei e contratava os serviços deles. E para procurar saber deles exatamente isso, quais são os grandes problemas que eles estão enfrentando em função do tema que foi colocado para a gente debater aqui. Alguns me responderam, eu fiz questão de anotar, que, por exemplo, antes o combustível representava nos seus custos 30%. Hoje está representando 50%, e ele não pode repassar ao consumidor final. Embora em algumas empresas estão fazendo já contratos com gatilhos pré-definidos, exatamente para compensar os possíveis aumentos. A gente sabe que, queira ou não queira, o combustível nosso está indexado ao dólar, né? Então, nós vivemos defasado muito tempo, às vezes muita gente não gosta que eu diga isso, mas é uma verdade, a gente está entrando numa realidade. E o caminhoneiro, principalmente, que tem aquele seu caminhão, o seu caminhão é a sua empresa, essa aqui é a verdade. E ele tem que fazer a gestão do caminhão como faria qualquer um gestor de empresas. Por exemplo, ele não pode deixar o veículo protelar a manutenção de veículos. E ao protelar a manutenção dos veículos, uma das coisas que pode acontecer é aumentar o consumo de combustível. Ele tem que procurar traçar determinados roteiros para a sua caminhada, de tal maneira a pegar estradas que possam ter condições de trafegabilidade. Porque, né, quando você vai de um ponto a ponto, você pega o Brasil de antigamente, você pegava um Brasil com estradas, principalmente quem for para o norte, né? Estradas totalmente quebradas, vamos dizer assim. Então, um caminhão que poderia ir numa velocidade de 60, 70 quilômetros, vai com 20, 30 quilômetros. Logicamente, isso vai consumir mais combustível. É preciso educar também ele, para ele ser o gestor do seu negócio no pé. Eu digo sempre, por que no pé? Porque ele não pode estar enfiando o pé no acelerador.
Ele não pode estar forçando a sua máquina, ele tem que saber dirigir de acordo com as regras tradicionais. Isso o Pontes fala melhor do que eu. Eu tive a oportunidade, quando gestor de algumas empresas, eu saí do caminhão, do transportador, da minha empresa e até o meu cliente, junto com ele, até para observar como é que ele conduz o produto durante a estrada. Como a gente trabalhava, por exemplo, numa empresa da cadeia do frio, uma delas, uma das coisas que a gente observou muito é que, para economizar combustível, o pessoal desligava o ar-condicionado lá do baú, né? E o produto já chegava em condições não muito agradáveis no cliente final, porque descongelava durante o trajeto, dependendo da quilometragem. Então, são essas coisinhas que ele tem que trabalhar como gestor, né? Ou seja, o que é gestionar? O gestionar é você sistematizar o que existe de conhecimentos nessa área e adequar ela para a tua realidade. Isso é fazer gestão, né? Então, é procurar quem está se olhando da melhor maneira possível, quem está fazendo da melhor maneira possível, se espelhar nele, criar um espelho, né? A gente não vai brigar por preço. O preço vai ser uma coisa que eu não acredito que vai reduzir. Essa aqui é a verdade. A não ser que a gente passe por uma legislação tributária grande, né? Ou seja, porque o que impacta efetivamente nos nossos preços hoje está sendo impostos. Todo mundo sabe disso. O custo sai da refinaria, o produto sai da refinaria com preço, esse preço é repassado a um distribuidor, o distribuidor vai repassando para seguir, até chegar no posto, e aí vem o governo e leva uma parcela dela no imposto, né? Por exemplo, cada estado hoje, ele está colocando uma taxa de ICMS. Não sei se hoje foi aprovado, eu estava em aprovação, eu não tive tempo de acompanhar, uma nova alteração no Congresso, que agora vai para o Senado, exatamente de como regulamentar essa parte do ICMS. Porque esse é um dos problemas que mais afeta. Aliás, o brasileiro como todo, a gente não aguenta mais pagar impostos, né? Porque hoje a gente tem imposto sobre imposto sobre imposto, a gente é tributado em cima de imposto. Eu se eu fosse hoje vamos dizer assim, um gestor dessa área política, eu lutaria para ter o chamado imposto único, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você compra um produto por R$10, você sabe que tem um imposto, vamos supor, 10% do produto, você sabe quanto vai pagar de imposto em cima dos R$10, né? Ou seja, um imposto único. Mas, até nós chegarmos a essa situação, ainda tem muito chão pela frente, né? A minha recomendação é orientar cada vez mais o transportador, o motorista, né? Para que ele faça do seu caminhão a sua verdadeira empresa e gestione ela como deveria gestionar qualquer tipo de empresa. Perfeito. Está conosco aí, o Marcelinho demorou um pouquinho, mas já está aí. Boa noite, Marcelinho. Seja bem-vindo, palavra é sua. Ô, doutor Ailton, boa noite a todos aí. Estamos aí para contribuir aí e dar as opiniões aí que a gente acha aí sobre essas questões aí. Espera aí que eu já vou voltar então com você aí. Você regular bem, sentar, respira fundo. Parece que chegou afobado aí, chegou correndo. Olha lá, olha o nenezinho, O guri já tá aqui já chorando. Eu tava na rua, deu uma atrasadinha aí, mas estamos aí. Não, perfeito. Já volta a palavra com você aí, Everaldo. Beleza. Voltando aqui de novo, né? Eu queria agradecer a presença do Marcelinho, né? Que é um caminhoneiro nato, né? Fizemos questão de trazer esse amigo da estrada para falar um pouco do impacto do óleo diesel na nossa categoria. Mas aproveitando o gancho do Fernando, eu gostei muito de 3 palavras que ele falou, né? Que o caminhoneiro vai ter que acostumar com isso. E que é gestão, né? Ele tem que ter na ponta do lápis, né? Na ponta do lápis, todos os custos do transporte dele, né? Desde o valor do seguro, do IPVA, daquele parafuso que ele comprou, porque se ele não fazer gestão, praticamente em pouco tempo ele vai quebrar e vai faltar de alguma ponta. Hoje você já vê caminhoneiros que não conseguem fazer o seguro do caminhão, porque deixaram esse custo para trás, né? Não fizeram o cálculo direito do frete,
E a gente entende até mesmo que é um pouco difícil o caminhoneiro ter tudo isso na mão, porque o trabalho dele é carregar, descarregar e carregar de novo. Agora, outro tema também que o Fernando falou, que eu acho que os sindicatos vêm trabalhando já nessa palavrinha mágica, que é o sonho de todos os sindicatos, né? Inclusive entrou na Lei 13.103, que era um trabalho que nós começamos aqui na FETRABENS, que era tentar fazer um acordo coletivo e aonde tinha a previsão do gatilho de reajuste. Então, eu acho que daqui para frente, com essas altas diárias de combustíveis, não existe mais contrato, né, de transporte, mesmo que seja um contrato de uma viagem só, sem essa cláusula de gatilho de reajuste. Porque, da mesma forma que o caminhoneiro sai com frete daqui de São Paulo para o Nordeste, ele pode sair com um preço aqui no valor de R$ 4,50 óleo diesel e praticamente chegar lá está a R$ 5,00, né? Sendo bem pessimista nisso aí. Então, o Fernando, né, que foi muito bem no que ele falou sobre como o caminhoneiro deve manter e ele ter a sua administração no seu caminhão, e também é o que a FETRABENS orienta, né? Sempre fazer gestão, sempre ter os custos na ponta do lápis, e essa palavrinha temos que acostumar com ela, gatilho de reajuste. Sem isso não tem como trabalhar mais, porque se você não tiver essa previsão em contrato, né, você vai continuar tendo seu prejuízo aí. Eu vou passar para o doutor Ailton aqui, acho que o Marcelinho já está mais antenado para conversar agora, dá oportunidade para ele. Marcelinho já respirou, ele chegou correndo ali, tomou até multa por excesso de velocidade. Mas eu não posso deixar de registrar aqui, ó, Jair Marques, a Rosângela, o Claudião, quem mais que tem aqui? Arthur. Quem? Dicilene. Dicilene não é estranha, já teve em vários programas aqui conosco. Tá? Tanta gente, o Zé da Bota também está aqui com a gente. Tá? Doutor Adalto, esse daqui é meu mestre. Tá? Não posso falar para ninguém, mas eu copio muito, eu colo muita coisa com ele. O Plínio também está aí. Tá? Sejam todos bem-vindos. Tá? Marcelinho, você já respirou, o Nenê já sossegou. Fala você, caminhoneiro, o que você sente aí no bolso com os reajustes de óleo diesel, Marcelinho? Tá ouvindo bem aí? Pode falar à vontade. Tá. Então, para nós que somos caminhoneiros, isso é muito impactante, né? Esse reajuste que vem tendo sequentemente, né? E o frete nosso não acompanha. A gente costuma falar às vezes que a culpa do caminhoneiro também que não procura aumentar o seu frete, etc. Né? Mas a gente tem que ter uma noção de que a gente tem que ir em cima, né, do nosso piso mínimo de frete. Né? Hoje tem o nosso piso mínimo de frete, qual o governo, né? Eu estou fugindo um pouco da linha da questão do combustível, que entra mais ou menos nesse assunto. O nosso piso mínimo de frete, o próprio governo contratou uma faculdade, a Exalc-Log, para fazer os custos operacional. Então o governo tem ciência que é custo operacional e não tem lucratividade nenhuma ali. E lá tem o gatilho, aonde vai resolver o problema do combustível pro caminhoneiro autônomo. Né? Em geral, para a população, né, que causa o gás de cozinha, gasolina, né? Isso aí eu acredito que não é uma luta nossa, que a nossa categoria não pode se envolver nisso, porque é uma questão que tem que ser geral, né? O que ajudaria a resolver esse problema? Mudança de preço da política da Petrobras, né? Que é o preço de paridade de importação, que eu acho que o Zé Roberto e outros aí têm mais experiências sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que ir em cima, né? Nós como caminhoneiro, né? Vocês como entidades, né? Representatividade legítima do caminhoneiro autônomo, aí, né? Tem que apoiar nossa categoria e ir em cima da ação de inconstitucionalidade que deram para o piso mínimo de frete. E em cima buscar a constitucionalidade para nós, junto com nós, né? E nós dando esse respaldo. Porque só isso vai fazer, eu acredito mudar alguma coisa. Né? Vamos se dizer, se esse repasse do combustível chegar no nosso frete
automaticamente vai atingir a prateleira de todos, a nossa também, e de todos os outros cidadãos que trabalham em outras áreas. Porém, quando esse repasse chegar na gente, a gente vai conseguir custear o nosso trabalho. E esse repasse vai chegar nas prateleiras e a população em si vai sentir o que já está sentindo hoje. Vai aumentar mais as mercadorias, compra no mercado, etc. Tudo que se compra é o caminhão que transporta. Vai chegar no bolso de todos os consumidores. Aí sim esse povo pode ser que ele acorde e vá à luta, né, para redução de compras, de alimentação, de roupas, etc. Né? O meu ponto de vista sobre essa questão é isso. Né? Como caminhoneiro, a gente está na hora de ver o nosso lado, porque nós estamos morrendo, estamos praticamente na UTI, entendeu? E o próprio governo que contratou uma faculdade, né, e sabe que é um custo operacional, hoje, já há algum tempo atrás, já vem se posicionando contrário ao nosso piso mínimo, né, pelo menos tem que ir em cima dessa dignidade do caminhoneiro, piso mínimo de frete. É o piso mínimo de frete que vai resolver o problema do caminhoneiro autônomo. Aí pode aumentar R$10, aí que nem eu falei, vai chegar no consumidor, aí o consumidor vai escolher se vai à luta para reduzir ou se vai continuar pagando caro, né? O que não dá é para a gente aceitar essa situação que está hoje. É mais sobre esse assunto que eu queria chegar nessas questões dos combustíveis aí, né? Perfeito, Marcelinho. Só fazendo trazendo uma informação, junto ao piso mínimo do frete, lá no STF, a CNTA, ela está representando todas as entidades. Como ela é entidade maior, ela entrou como amigos da corte e vem discutindo, tentando também brigar pela constitucionalidade, que é o que a gente espera. Mas tudo pode acontecer lá em cima, né? Falando aqui, ó, Rosimeire de Freitas está aqui com a gente também, e eu não podia esquecer do Eduardo Galvão de Mogi das Cruzes, nosso irmãozão. Tá? Aproveitando que você colocou, Marcelinho, que é muito interessante, eu quero pegar a opinião do Pontes, justamente para ele falar sobre a vantagem de frota própria e frota terceirizada, já linkando no que o Marcelinho falou, com toda essa dificuldade do autônomo. Opa, isso é um tiro no peito, hein? Isso é uma coisa interessante. O Marcelo. É Marcelo ou Marcelinho? Marcelo? Marcelinho, tanto faz. Marcelo, tá certo. O Marcelo falou uma coisa interessante, que foi contratado uma universidade para fazer os cálculos, né? E no meio empresarial, você, quando faz um cálculo do custo de uma carreta, você leva em conta a quilometragem mínima. Tá certo? Tá ouvindo? Estamos sim. Tá certo. Você faz a conta de uma quilometragem mínima. E aí você tem já no mercado, os caminhoneiros conhecem bem, os aplicativos que monitoram os carros para poder jogar no mercado a oportunidade de transporte. Então, quando você vai com o caminhão de São Paulo para o Nordeste, você vai, a cada 10 que chega, você tem carga para voltar logo em seguida para 1/5, para 2. Em média é isso. Então, essa balança, né, esse desbalanceamento da logística com a nação Nordeste, assim. Para Manaus é um pouco diferente, para a Zona Norte. Para o Centro-Oeste é mais equilibrado, que tem a volta lá das cargas da parte agrícola, né? Para o Sul também é um pouco equilibrado. E essa balança, na hora que foi feito esses cálculos aí por essa entidade que o Marcelo falou, eu não vi essa conta sendo fechada. Pra você ter uma ideia, quando você calcula para um caminhão rodar uns X reais por quilômetro, é colocado na média de cálculo no meio empresarial para ele rodar 24 mil quilômetros por mês. Então você tem um custo do quilômetro e aí você faz o cálculo quanto é que custaria um quilômetro. Só que o Marcelo sabe mais do que eu aí, que, por exemplo, se ele vai para o Nordeste, ele consegue fazer 2,5 pernas, quando ele vai muito bem. Então, em vez dele rodar os 24 mil quilômetros, ele vai rodar 9.300 quilômetros. Então, quando ele roda só 9.300 quilômetros, o bem não é remunerado, não é diluído o custo fixo do bem, que é o caminhão, a depreciação do caminhão, né, o valor investido. E
começa a apresentar só a parte do custo variável. Isso acaba desbalanceando a remuneração do caminhão. Então, quando você vai fazer, para responder a pergunta aí do Ailton, vai fazer essa conta de frota própria ou frota terceira, né? Você leva em conta isso, que aí nos aplicativos chama a zona de calor, ou seja, quando eu vou de São Paulo para o Nordeste e a volta é só 1/5 na mesma velocidade, eu tenho uma tendência a usar a frota terceirizada. Eu uso uma parte própria e eu uso uma frota contratada só de ida, porque a volta não fica com a minha responsabilidade de quem contratou. E aí pesa nessa hora o próprio ou o terceiro. Quando foi colocado, e isso não quer dizer que está remunerando adequadamente o caminhoneiro, porque ele vai ficar lá esperando 2, 3 dias, uma semana, esse sujeito a dar um desconto no frete, para poder voltar, não é? Para poder pegar de novo um frete bom. Ou então volta, por exemplo, do Nordeste, volta com gesso e outros produtos, mas não é na mesma velocidade que vai. E quando volta com gesso, ele vem com peso um pouco mais excedente, o custo dele aumenta pelo peso da carga que está e o desgaste de pneu e do próprio equipamento. Então, nesse momento, você tem uma discussão para você usar parte própria e parte terceira. Então, as empresas que têm uma prática de ser patrimonialista, que eu chamo que tem frota própria, quando vai para determinadas regiões, a volta dele ele vem só pelo pneu e pelo combustível, para dar velocidade da ida, porque ele tira o resultado da empresa exatamente na ida. Então, esse é o ponto de optar pela frota própria ou terceira. Né? Esse é um dos pontos. Quando você roda mais para o Centro-Oeste, embora não seja exatamente 1-para-1 entre relação ao São Paulo e o Centro-Oeste, porque todos nós sabemos que qualquer empresa de transporte nacional 80% da movimentação operacional parte ou chega de São Paulo. Então, o balanceador é São Paulo. Então, quando você vai para o Centro-Oeste, você consegue dar uma melhor velocidade de você ter uma quilometragem faturando maior, que é o TKM. E aí melhora um pouco, e aí você tem empresas que, com a aplicação da tabela do frete mínimo, fizeram opções de adquirir frota, para poder não ficar nessa oscilação. Então, a discussão sempre é essa volta do caminhão, onde eu não tenho retorno e a tendência é terceirizar. Mas existe um outro ponto nas empresas transportadoras de carga, que é exatamente você ter o equipamento e não deixar o cliente na mão. Então, alguns sacrificam parte do lucro para poder ter uma frota própria, e aí nas demandas que tem, você vai no BR-Obro, que esse ano não vai ser exatamente igual aos outros anos, ou nos fechamentos de quinzena e de mês, há uma demanda maior e acaba faltando caminhão de terceiro, de caminhoneiro, de frotista, que não são de frota própria, e aí ele tende a optar por ter uma frota própria. Mas aí, parte do mercado... Não há ninguém ligando no momento. Parte do mercado faz essa opção de não ter patrimônio, ou seja, são empresas que fazem a parte da gestão dos números e trabalham com patrimônio terceirizado, ou de frotista, ou de caminhoneiro, né? Mas o ponto é esse, eu conseguir remunerar o equipamento. E todas as vezes que o meu empresarial nota que o equipamento é remunerado, ele bota próprio. Exatamente porque há uma conta que é feita e uma facilidade de disponibilidade de frota no mercado. O ponto aí que eu acho que é interessante, e aí tecnologicamente hoje é possível, é que houvesse, como tem nos aplicativos, a zona de calor, que eles chamam, ou seja, eu sei onde é que estão os caminhões, então, quando eu vou para o Mato Grosso, aqueles aplicativos conseguem voltar mais rápido de lá, que há um retorno substancial dessa frota numa velocidade razoável. Para o Nordeste, não. Então, eu penso que uma das coisas que poderia ser beneficiada aos frotistas, aos caminhoneiros que têm seu caminhão, é que
essa tecnologia também fosse disponibilizada para ele, para que ele saiba no momento que ele é mais necessário e o preço oscilar segundo a demanda do mercado. Então, é essa balança que hoje não é utilizada pelo pessoal que tem caminhão, que tem um caminhão, 2, 3, e as empresas já têm. Então, é esse mecanismo de analisar que é oferta e demanda. Então, você vai saber onde é que você vai poder negociar melhor, porque você sabe que naquele momento existe uma escassez do equipamento. Se tem escassez, o preço sobe. E aí falta, eu acho, essa conscientização a partir dos números de tomar decisões naqueles momentos que aquela escassez existe. E aí sim a oferta é menor, então vou precisar remunerar um pouco melhor. Então, assim como é qualquer negócio, né? Naturalmente, isso vai causar um determinado mudança de negociação dos caminhoneiros com os contratadores, tanto as empresas distribuidoras, como as transportadoras, com a cadeia toda, e esse mecanismo trata a ser tratado a partir de oferta e demanda. Isso não isenta o trabalho que eu falei antes, de o caminhoneiro ter essa educação financeira do controle do custo, como o Fernando também tocou, de acompanhar, né? E existe hoje possibilidade de você desenvolver aplicações ou aplicativos onde quando o caminhoneiro for contratado, ele botar ali os números, estou recebendo tanto, e o sistema já mostrar para ele qual é a defasagem que ele tem, quanto é que ele está perdendo e o que é que ele pode fazer para amenizar isso, sem, naturalmente, sacrificar a vida dele e o equipamento, né? Como o Fernando colocou, o excesso de velocidade, o risco, né? Porque a maioria não tem seguro, né? E pode, de repente, perder tudo que tem, que é uma coisa valorosa. Então, o equipamento hoje, para quem tem um caminhão novo, que a maioria não tem, porque não consegue repor da velocidade do uso, um conjunto custa aí 600, 700 mil reais, e aí, de repente, ele faturar 30, 40 mil, não vai pagar o equipamento, porque acaba não sobrando pelo consumo do custo variável, que é peça, pneus e combustível. Perfeito. Já aproveitando, Então, até dando sequência, o Fernando ele defende frete entre 400 e 500 quilômetros. Cadê o Fernando? Não está na tela? Eu queria que ele explicasse essa situação para a gente, Fernando. Tá? Do seu ponto de vista, você defende aí um frete de entre 400 e 500 quilômetros, que seria o ideal. Explica um pouquinho disso aí para a gente. Perdeu o áudio de novo. Eu posso Oi. falar enquanto o Fernando entra? Fernando? Pode. Então, na verdade, isso foi um estudo que foi feito relativo e o Fernando tem razão, à realidade da logística nacional. Mas o comportamento da logística nacional não bate com isso, porque 65% da nossa carga ela é de longa distância. Então, isso envolveria uma mudança do modal, de vários modais, botar trilho para rodar, que a Transnordestina está aí há anos e não sai, botar a cabotagem para poder ser mais liberada, para rodar mais, e você encurtaria isso. Mas existe um fator na parte da logística nacional que não está na mão da gente. O Marcelo tocou num assunto aí com relação a governo. Então, são coisas que não cabe aqui a gente discutir. Os incentivos fiscais puxam os empreendimentos para locais onde não tem carga de retorno, por causa que é um incentivo financeiro. Então, isso faz com que o caminhão vá e não tenha a volta daquilo que ele vai. Então, aí essa lógica acaba sendo quebrada por isso. Então, se você vai em algum país da Europa, cada canto que vai ter um negócio já está definido que só pode ser com um comportamento que favoreça a logística e tenha isso. E aí o Fernando tem razão, se isso se comportasse no Brasil da mesma forma. Porque é inconcebível hoje você transitar com carga lá do Rio Grande do Sul, chegar lá, aqui no Ceará, e muito carguinha fracionada, onde hoje
Está todo mundo trabalhando no Leste Maio. Escutando agora? Pode falar, Fernando, então. Tá me escutando? Agora pronto. Entrei, Fernando. É porque eu mudei para o celular e não escutei o que o Pontes falou, não. Não, eu coloquei o seguinte. Eu coloquei o seguinte, que você tem razão com relação aos 400 quilômetros, foi um estudo que foi feito, desde que a gente tivesse uma multimodalidade. Foi, exatamente. Desde que a gente tivesse uma multimodalidade equilibrada, com trens, com tudo isso. Aí, foi isso aí que eu coloquei, você pode agora continuar. Na realidade, existe um estudo feito não só aqui no Brasil, mas feito também na Espanha, pela Universidade Autônoma de Madrid, a UAM, em que eles mostram o seguinte, que para o caminhoneiro, muita gente se ilude, fazer que viagem de 2.000, 3.000 quilômetros é um grande negócio. Na realidade, não é. Porque ele não leva em consideração o tempo que ele fica longe da família, os gastos, problemas de alimentação e assim por diante. Foi feito um estudo em termos de uso de multimodalidade, e aí, inclusive, até com esse decreto que teve aí recentemente sobre dos portos, né, que teve aí, mostrando que é mais interessante para o caminhoneiro fazer viagens o chamado ponto a ponto de 600 quilômetros, ou seja, o ideal seria sair de um ponto até outro de 600 quilômetros, se for o caso, outro pega daquele ponto de 600 quilômetros, leva ao outro de 1.200 e assim por diante, ou seja, teria que ter uma logística muito bem definida e que sairia com a margem melhor para ele de remuneração. Então, esse estudo que foi feito mostra que, como você falou bem, a intermodalidade é fundamental. Então, eu vou ter... O pessoal está lutando aí para ter mais trens, ou seja, trens para longa distância, porque um país continental feito o nosso, o ideal é que nós tivéssemos o modal ferroviário atuando, né? A cabotagem, que já tem um mar específico aí só para a gente, a cabotagem funcionando, porque mesmo com o trem, mesmo com o navio, eles não levam o produto até o cliente. Quem vai levar o produto até o cliente é exatamente o caminhão. Então, essa intermodalidade é fundamental que isso aconteça, né? Então, esse estudo é um estudo bem interessante. Por exemplo, aqui na região Nordeste, nós fizemos um estudo para ver quanto impactava o custo logístico do preço final dos produtos, ou no faturamento das empresas. E chegamos a uma triste realidade, que isso hoje impactava isso no custo final, representando em torno de 30% a 40%. Né? Enquanto que você vê nos países da Europa, isso representa em torno de 15%, você vai para os Estados Unidos, isso representa 12%, vai para os tigres asiáticos, isso representa 11%. Ou seja, nós temos que melhorar e muito a nossa eficiência. E nós podemos botar a culpa também só no combustível, não. Né? É na forma como a gente faz o modal de entrega, vamos chamar assim. Seja ele ferroviário-caminhão, seja ele navio-caminhão, seja ele o trimodal, como a gente também chama, às vezes você pode ir navio para ferrovias e depois para o caminhão. A forma de atuar é que vai ter que mudar. Né? Em países de dimensões continentais, logisticamente falando, está provado que terá melhores resultados aqueles que usarem o sistema rodoviário para um máximo de 600 quilômetros. Se vocês entrarem no site da Universidade Autônoma de Madrid, vai estar lá a pesquisa para vocês consultarem. Tá certo? Então, isso aí a gente andou pesquisando muito em cima disso e analisando a realidade brasileira. Brasil é um país continental. Brasil precisa efetivamente cada vez mais de modais de percursos longos. Quais são os modais de percursos longos? O trem e o navio. E deixar que o modal rodoviário faça os percursos curtos, que inclusive é mais rentável. Isso evita que o caminhoneiro, por exemplo, fique 3, 4, 5 dias longe da família. Ninguém bota isso nos custos, não. Mas isso realmente é um custo para ele. Né? É o custo social da história. É o custo da alimentação dele. De uma região para outra, por exemplo. Hoje mesmo estive conversando com o pessoal que está fazendo a área de frutas lá do município de Petrolina, ele estava dizendo, olha, aqui, dependendo de onde eu abasteço, está dando diferenças de quase 10% no preço do combustível, ou seja, de um posto para outro. Né? Se você vai em Petrolina, tem um preço, você atravessa a ponte Juazeiro da Bahia, está em outro preço. Aí eu teria que fazer convênios com postos de gasolinas também, teria que ter melhores condições para o pessoal rodar,
Por exemplo, hoje você encontra por aí nas estradas postos que não tem a mínima condição de receber um caminhoneiro, não tem aonde ele trocar de roupa, tomar um banho, né, fazer uma boa alimentação, se comunicar adequadamente com ele, e principalmente no aspecto relacionado à segurança, né? A gente tem que olhar que isso pesa nos dias de hoje, né? Então, eu deixaria essa recomendação. Eu tenho aqui alguns dados na minha mão, que eu fiz um levantamento, em que, por exemplo, quando você faz um percurso numa distância média de 6.000 quilômetros, com esse aumento do combustível que hoje, isso representa para você um acréscimo de 18%. Quando você faz esse mesmo trajeto para um raio de 600 quilômetros, esse custo do combustível representa apenas 4,87%. Então, você vê, se eu ando mais, o custo para mim vai aumentar. Se eu rodo menos, o custo para mim vai diminuir, porque é como você bem falou, Ponte, o problema não é só o combustível, são todos os elementos que compõem o custo variável do meu bem chamado caminhão, né? Eu tenho que ter rodagem, quilometragem que é rodada, troca de óleo, né, a manutenção preventiva, e muita gente deixa só para fazer corretiva, que no final sempre sai mais caro, e aí isso é realmente o que a gente chama de gestão. Ou seja, eu tenho que fazer a gestão sobre a minha empresa chamada caminhão, essa que é a verdade. Não sei se deu para ajudar aí, né? Eu estou através do celular, porque eu tive que desligar o computador aqui, que estava com problema de som. Vocês estão me escutando bem? Está sem som, Ailton. Está sem som? O Ailton. O Ailton é que está sem som, então. Deixa eu mudar de posição aqui agora. O Fernando dá uma... Doutor Rodrigo. Não? Pera aí. Então, o do Everaldo tá? Então vai, Everaldo. Pessoal, tá ouvindo o meu aí? Tá todo mundo ouvindo? Sim. Agora sim. Isso. Aproveitar a deixa do doutor Ailton, mas depois que o professor Fernando falou aí, Fernando e o Pontes, essa aula não dá nem pra gente intervir. Eu só tô com a bateria acabando, mas que eu vou ligar para o motorista não ir na viagem de 2.000 quilômetros, que você me convenceu. E, na verdade, falando como caminhoneiro, o senhor tem toda a razão. O caminhão, quando temos um percurso onde dizemos que tiro curto, né? Numa viagem dessa de tiro curto, a gente percebe que nós temos resultado melhor, né? Uma vez que praticamente levamos no máximo 2 dias para fazer uma carga dessa, e praticamente às vezes num dia só, você consegue descarregar e carregar e voltar, dependendo do tipo de carga. E, então os seus custos são mais, como se diz, mais controlados, entendeu? Uma vez que você vai saber onde você vai abastecer, você não vai ter aquela surpresa de sair do ponto A ao ponto B e chegar num posto de combustível e ter lá aquele reajuste que você não sabia que ia ter no caminho quando você faz uma longa viagem, né? Agora, eu concordo com o Fernando, e é um sonho de todo caminhoneiro de fazer essas rotas mais curtas e mais seguras, na verdade, né? Mas para isso também a gente tem que atentar para não criar uma bolha rodoviária, né? Hoje está entrando vários modais no transporte e que nós percebemos que está sobrando o caminhão. Esse é o grande problema para a gente no transporte, né? Quando falta carga, sobra caminhão, o caminhoneiro sempre é o último da fila a carregar. E uma das bandeiras que nós defendemos, e creio que todos os caminhoneiros defendem, tá ruim mesmo. Uma das bandeiras que nós caminhoneiros e a FETRABENS defende, que é o controle de jornada do tempo de direção, né? Que não adianta também você ir fazer tudo isso num sonho igual o Fernando, um sonho perto, não está tão longe, senhor Fernando, da gente conquistar, né, um transporte de porta a porta, um transporte mais curto, que é onde vai dar maior lucro e descansar, deixar um caminhoneiro mais descansado, mas também se a gente também não conter esse excesso de jornada de trabalho, que também causa uma bolha rodoviária no transporte. Então, você tem o excesso de trabalho, né? Então, você tem mais oferta do que demanda. Então, até a gente percebe um pouco de demora do governo federal em homologar e inclusive, até mesmo aumentar a fiscalização no tempo de direção. Então, eu volto a falar, né, do que eu concordo muito com o senhor falou, e a gente, como caminhoneiro aqui que eu sou, a gente percebe
que realmente essas viagens mais curtas é mais fácil de controlar os custos e dar o melhor resultado. E também, não só o resultado financeiro, também dá o resultado na saúde do caminhoneiro, como o senhor disse, e também com a família, quando você está todo dia em casa. É muito difícil você ficar aí praticamente 2, 3 meses fora de casa e sem saber, quando você subir com a carga, se você vai voltar. E também é mais fácil também, doutor, de achar uma carga mais perto e até mesmo negociar, que a partir que você sobe com a carga, até você sobe bem com o valor do frete. Mas para voltar, às vezes você vai ter que voltar batendo lata ou dando carona em troca só apenas dos custos. Vou abrir agora para o Marcelo, para o Marcelinho, porque ele vai falar na prática também, provavelmente ele vai atestar, ele não faz tantas viagens tão longas, né, pelo que eu já percebi, ele faz algumas, eu acompanho ele, mas ele tem a experiência de transporte da rodovia e acho que vai até explanar um pouco melhor. Marcelinho, se puder pegar aí e continuar. Já completa aí, qual é o... Isso, e assim, na questão, Marcelinho, como, aproveitando o doutor ainda o gancho dele, no transporte de tiro curto e tiro longo, o que você percebe? Percebe que eu percebi também que seria mais viável o tiro curto, porque conseguimos controlar os nossos custos? Pegando o gancho aí do que o senhor Ailton acabou de falar aí do seu lado aí, do impacto hoje para o caminhoneiro, né? Vamos lá, vou dar um exemplo simples aqui, né? Hoje, quando eu fecho o meu mês aqui, né? E vou fazer na ponta do lápis quanto que eu gastei só de combustível, não vou nem botar os outros insumos, né? Que a gente acaba gastando, que é alimentação, etc, outras coisas, né? Quando a gente bota a questão do combustível hoje, né? Eu faço na ponta do lápis a conta, eu estou gastando praticamente a prestação que eu pago do meu caminhão hoje, que é na faixa de R$3.000. Eu estou gastando mais que isso hoje, no valor de hoje, eu estou gastando mais que isso por mês, né? A cada aumento que vem tendo. Então, quer dizer, eu estou deixando de evoluir, né? O caminhoneiro autônomo deixa de evoluir. Eu poderia, né, estar comprando outro caminhão, o meu seria 2014, eu poderia estar com outro caminhão, investindo em outro caminhão, pagando uma prestação que estou jogando fora no combustível. Esse é um dos impactos que causa para nós caminhoneiro autônomo, né? Evolução, né? A gente não consegue evoluir, entendeu? Esse é um dos impactos mais profundos que eu vejo, né? Que logo de cara eu já percebi quando começou a ter os aumentos, eu falava, pô, e pago X de prestação. Mas, cara, hoje eu estou gastando até a mais do que a prestação que eu pago no caminhão. Então eu poderia aumentos absurdos, eu poderia estar evoluindo, né? Hoje eu poderia estar com mais um caminhão, daqui 1 ano, 2 anos mais outro caminhão e evoluindo, né? O autônomo não evolui, o autônomo só vai se defragando, né? Com essa situação do combustível. Esse é um impacto que eu acho que vem causando, né? Para nós caminhoneiros autônomos. Em questão de tiro longo ou tiro curto, quando se discute esse assunto, eu até acho que achar que o caminhoneiro não tem ciência disso. E nós temos, né? Eu faço os dois. Eu faço tanto a curta, a média e a longa distância. Hoje eu estou num momento que eu estou fazendo bastante a longa distância, porque a curta encheu de caminhão na região que eu moro, que é Santos, né? Encheu de empresas e tá inviável, né? 30 metros e os caras levam de 2 e acaba sobrando menos mercadoria para nós autônomos. Então hoje eu opinei em sair no tiro longo, né? E logicamente que na média e na curta distância, né, você vê mais a lucratividade para você. Isso aí é fato, né? Quem está no transporte sabe disso, até porque os gastos até de desgaste do caminhão ele é menos, né? E o tiro longo os fretes não são tão bons, né? Mas porém a gente precisa, né, voltar para a nossa realidade de hoje. Qual é a nossa realidade de hoje, né? Esse cenário todo que a gente está vendo aí. O que vai salvar? Piso mínimo de frete, né? Eu quero entrar num detalhe com vocês aí. Algumas transportadoras, 40 se juntaram e vão fazer um movimento aí praticamente para questionar as mesmas coisas que nós estamos querendo questionar, né? Aqui de Santos, né? Combustível e etc, outras coisas aí, né? Concorrência desleal que eles sofrem, que nós também sofremos pelos próprios companheiros, né? E eles entraram aqui de Santos, aqui no nosso sindicato, Luciano Santos, né? Entraram
também pedindo apoio, apoia nós e tal. Até falei, pô, mas e o piso mínimo de frete? Não, mas é que quando chega no piso mínimo que a gente vai, a gente também não consegue, não sei o que, evoluir. Eu falei, preste atenção, a piso mínimo de frete não é uma luta só do autônomo, ele é uma luta da transportadora também, porque a transportadora hoje também sofre a concorrência, a gente tem esse entendimento. Né? A gente não somos inimigo de transportadora nenhuma. A gente tem o entendimento que eles também sofrem a concorrência. É um baixando o frete do outro. Tem uns lugares que é o famoso bid. Quem oferecer o menor preço de serviço é o que vai pegar o serviço. Com o piso mínimo de frete, vai balancear isso aí. Então, a transportadora que tem o trabalho, né, ela tem X frota, ela faz a programação. Vou pegar X trabalho para a minha frota e o que eu não conseguir atender com a minha frota, eu passo para o autônomo. Só que com o piso mínimo de frete, ela vai ter um parâmetro. Né? E a concorrência vai ser por qualidade de serviço da transportadora e não por abaixar o frete, igual acontece com nós. Tá? Então, hoje eles vieram pedir apoio para nós, para o movimento que eles vão fazer até no dia 26, se eu não me engano, né? Que eu expliquei para eles, se vocês até botar o piso mínimo de frete, nós podemos até fazer essa união em busca dos pleitos, que alguns pleitos de vocês é o nosso, mas o principal é o piso mínimo de frete, que vai ajudar a nossa categoria dos autônomos e vocês, empresa, também, porque a concorrência é desleal, nós sabe, né, as grandes têm um poder aquisitivo maior, né, de pegar um frete com um prazo mais para frente de receber, etc. Né, aí com uma transportadora de menos expressão consegue pegar um trabalho e vai mantendo, até vir outra e baixar o frete. Né. No caso do piso mínimo de frete, o que eles têm que entender, né, e todos também têm que entender, é que vai balancear isso aí, e é o que vai ajudar nós de momento. A gente está falando de momento, de agora, né, que nem o senhor, esqueci o nome dele, dos modais que tem que ampliar, que, né, para encurtar a distância, etc. Isso aí é válido, mas isso aí é futuro. E para a gente, caminhoneiro autônomo, estamos vivendo um presente ruim, aonde não vemos futuro para a nossa categoria. Essa é a realidade, né? Então, eu venho aqui de novo bater na tese de que, né, de vocês aí, Federação, FETRABEM, CNTA, CNTTL, que está lá correndo atrás junto também, né, a Brava do Chorão, a outra qualquer, o Conselho Nacional que o Plínio montou lá, né, nós ir na mesma linha de se juntar, os caminhoneiros autônomos, transportadoras que têm ciência, né, que também sofrem essa concorrência, tanto que está apertando o calo e eles estão aí para fazer um movimento parecido do que a gente quer fazer, só está faltando uma pautazinha para alinhar, né, as questões, né, em cima do hoje, hoje, né, hoje, transportadora pequena, caminhoneiro autônomo, não enxerga futuro, porque nós precisamos enxergar o hoje. Qual que é o hoje? O hoje é o piso mínimo de frete que precisamos para balancear esse parâmetro do combustível, né, e de outras coisas nossas que tem para resolver. Piso mínimo de frete, né, a gente tem que ir em cima de sair, tem que se alinhar e ir em cima de sair, para ver o que a gente vai, para ver se melhora a nossa situação, né, é a única coisa que eu, como caminhoneiro autônomo, enxergo que vai mudar alguma coisa, que vai dar um fôlego para a gente, né, mais para frente discutir outras pautas, como o Everaldo falou do jornada de trabalho, né, que as empresas têm os motoristas, dependendo da rota, da distância, ela vai ter que ter 2, 3 motoristas. Será que é viável ela ter caminhão? Não, vou contratar o autônomo, né, eu vou ter um caminhão e o resto eu contratar autônomo, um exemplo, né, eu não vou querer ter tanta frota, porque dependendo da quilometragem, né, a jornada de trabalho ela vai ajudar o autônomo também, porque é mais viável você contratar um autônomo do que ter 2, 3 motoristas em um caminhão, né? E é isso aí que eu acho, rapaziada. Aproveitando aqui, nós trocamos o Dr. Ailton, pessoal, que foi demitido no meio do programa, e agora nossos patrocinadores aqui, desculpa. Muito mais bonito, tá vendo? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Principalmente os caminhoneiros e caminhoneiras de todo o nosso Brasil, aos participantes, e quero agradecer também todos que estão participando aí no chat. Gente, o tema é muito importante, se torna polêmico, mas é necessário. Então, gente, eu quero fazer aqui um convite especial a todos aí que estão assistindo essa live. Nos dias 25, 26, 27, 28 de novembro,
não deixem de prestigiar a segunda festa do caminhoneiro, que irá arrecadar recursos para o Hospital do Câncer de Jaú e dará um caminhão 0 quilômetro para quem participar do show de prêmios. Para saber mais, acesse o site www.rodasolidaria.com.br e garanta já o seu. Serão 4 dias, pessoal, de sorteio, shows e muita diversão para você e toda a sua família. Então, lembrando que esse show de prêmios é em comemoração ao Dia Nacional do Caminhoneiro, que é dia 16 de setembro. Se a sua empresa tem interesse em anunciar o seu produto ou serviço, ainda dá tempo. Entre em contato com a nossa equipe de comunicação. E eu faço um pedido especial a todos aí que estão no chat e assistindo aí nossos queridos telespectadores. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Fetrabens. E para qualquer informação ou notícia atualizada sobre transporte, para a nossa categoria aí, www.fetrabens.com.br. E para vocês não ficarem tão tristes assim, gente, doutor Ailton, volta, doutor Ailton! Vou passar o microfone a ele. Obrigada a todos. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Lu. Não concordo. Mas fazer o quê? Fui voto vencido. Cadê? O Rodrigo me tirou até da tela agora, olha lá. Me tirou da tela, você viu? Fiquei tranquilo, já posso tirar férias, né? Tá? Gente, momento de descontração para a gente tomar uma aguinha aí, tá? E vocês ficaram muito bem com a Lu aqui, realmente de visual e de conhecimento, ela dá um banho na gente aqui, tá? Eu que estou de atrevido, tá? Mas gostei das considerações do Marcelinho, eu achei muito oportuna. Ele traz uma realidade que às vezes está escondida, tá? Os gestores, como o Fernando, como o Pontes e como o Trigueiro, são gestores e faz uma análise, até por falta de informação, faz uma análise macro. E aí nós temos o Marcelinho representando o que acontece realmente no final da corda. E é bem legal essa nossa postura justamente para isso, aproximar o caminhoneiro dos técnicos, para que a gente tire ensinamentos disso aí, tá? E eu vou aproveitar tudo isso que nós já falamos e eu vou perguntar aqui para o Pontes uma coisa que é diária, viu, Everaldo? É diária aqui pelos grupos de WhatsApp. Considerando a logística brasileira, tá? O autônomo vai acabar? Olha, eu vou pegar aí o que o Trigueiro colocou com relação à curta distância que o Marcelo colocou e que o Everaldo, né? Everardo, né? Isso. Como bem colocou. Então, essa logística nacional, ela depende da parte política, e isso não está na mão da gente. Então, todas as vezes que você vai mexer com alguma coisa que envolve na estrutura do país, existe uma coisa que não está na mão nem do empresário, nem do empreendedor, nem do caminhoneiro, da população em geral, que são as tomadas, as decisões de estratégia. Vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que todo mundo conhece, que é a ponte aérea Rio-São Paulo. São voos e mais voos que você gasta para chegar e sair do aeroporto, você gasta aí 3, 4 horas. Um trem, ligando os 2 pontos, você gastaria em torno de 1h30 e meia hora para embarcar. Esse trem não sai por quê? Porque falta uma decisão política. Em qualquer país que tem uma sanidade com relação ao que é benefício coletivo, isso já teria saído. Na China está cheio, no Japão. Então, essa parte da política que decide pela logística, por incentivo fiscal, que bota uma fábrica lá no Maranhão, que é um belo do estado, e a estrutura do entorno do Maranhão não tem carga para compor aquilo, faz com que você desbalanceie e o caminhão vai e não volta com aquilo que deveria voltar. E todos nós, quem tem um pouco mais de tempo de mercado, sabe que antes o frete era remunerado ida e volta.
Um dos setores que foi agora, que mudou mais recentemente, uns anos para cá, foi a parte de carga refrigerada. As indústrias pagavam ida e volta desses caminhões refrigerados. Hoje não paga mais. Então, são mudanças na condução do mercado e isso reflete nessa estrutura que seria ideal que fosse a curta distância, mas quando eu coloco um caminhão, vamos dizer assim, quando eu coloco para fazer uma carga, vou chamar assim, intra-nordeste, para operar só carga dentro do Nordeste, ele fatura um X. Quando eu pego essa mesma frota e jogo no intra-sudeste, ela fatura 3, 4, 5X a mais. Então, essa é a realidade do mercado nacional com relação à parte logística, e isso não muda numa canetada. Tá certo? Então, esse é um ponto, e o Marcelo tem razão, que aí isso não dá para esperar isso mudar, porque não vai mudar tão cedo. E levaria algumas gerações para que isso mude. E a realidade que o Marcelo colocou, eu conheço muito bem, porque eu fiz vários trabalhos que envolviam de acompanhar o custo de ponta a ponta de um caminhão, de saber o que é que se gasta realmente para poder decidir se tem frota. Eu fui gestor de uma transportadora que eu usava em torno de 500 caminhões e eu só tinha 5. E mesmo não tendo um caminhão, eu acompanhava os custos desses caminhões para poder tomar a estrutura de decisão. Então, existe aí um componente político, né, de você regular o mercado através de uma tabela mínima, que é uma coisa valorosa, tudinho, e tem na conta disso, como o Marcelo colocou, a discussão de que isso poderia ser um consenso. Então, é toda uma estrutura de números e uma estrutura política para tomar uma decisão de um país que não tem, que eu chamo, uma calibragem que beneficia o próprio país e aqueles que trabalham nele. Que aí, essa é uma discussão. O outro ponto que eu acho que um de vocês colocaram, as categorias, mesmo meio empresarial, ou meio dos caminhoneiros, ou cada um dos setores, numa unidade das discussões dos assuntos. Então, é todo um contexto sociocultural e econômico do país que interfere nisso tudo. Agora, toda essa discussão filosófica não resolve o problema que o Marcelo colocou. Vou dar um exemplo para vocês. Todas as vezes que a Petrobras anuncia que daqui a uma semana vai subir o combustível, ou daqui a 3 dias, qual é o primeiro ponto que a distribuidora e o posto faz? Ele faz uma conta e diz, olha, eu tenho dentro de casa 30 mil litros. Se eu vender no preço que está hoje, eu vou receber daqui a 5 dias um aumento de 15%, eu vou perder X do meu estoque, vou perder o meu patrimônio. E aí o que é que ele faz? Ele aumenta antes. Na contrapartida, o caminhoneiro não consegue fazer isso. Como também, em grande parte, os empresários não conseguem repassar para o cliente isso. Então, isso falta uma calibragem de como as regras de mercado funcionam. Então, aí quando você vai para a economia americana ou europeia, existe uma calibragem no valor da moeda versus as atividades econômicas que faz com que isso seja mais tranquilo. O que é diferente o nosso Brasil desses outros países da Europa, dos Estados Unidos, ou uma região mais equilibrada? É a política. Então, o componente político desequilibra toda a atividade econômica. Então, são coisas que nós não temos, nós, enquanto empreendedores, caminhoneiros, empresários, o que for, não temos controle sobre isso, porque é uma coisa cultural do Brasil. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu postei lá no meu LinkedIn, nas minhas redes sociais, hoje uma frase lá do dono do Walmart. O Walmart não está mais no Brasil. E olha que é um cara de sucesso nos Estados Unidos, ele domina o mercado. E ele não aguentou o Brasil, dentre outras empresas. Então, o Brasil, como o pessoal diz, não é para amadores. Exatamente por quê? Porque não existe um bom senso nos atores da economia que envolvem a nossa atividade bem baixa ali, nós que trabalhamos para produzir, com as decisões políticas, isso tudo causa um transtorno socioeconômico e desequilibra tudo.
Então, tudo isso começa com essa mudança de raciocínio, que aí leva tempo, mas o Marcelo precisa que a coisa dele seja resolvida agora, porque daqui a 5 anos ele não tem o caminhão dele mais, se o comportamento for esse. E isso é uma realidade. Então, quem é da estrada já conhece quantos caminhoneiros já pararam, se aposentaram, porque não vê retorno naquilo que fazia. Né? E uma coisa que não existe mais, e nos Estados Unidos existe uma falta enorme, é de criar novos caminhoneiros. O próprio caminhoneiro não quer ver o filho dele ser um motorista de caminhão, que era uma coisa comum. Nós que somos mais um pouco das antigas do transporte, a gente via as famílias rodando e o filho gostava daquilo, que via que o pai tinha sucesso. Hoje ele não vê uma redução. Então, econômico, cultural, atrelado a tudo isso, é uma retaguarda política que não consegue se entender na disputa de poder. Então, são coisas. Não. Tá dando uma enroscada na internet, nosso amigo ali. Tá? Mas dando sequência aqui, até a sua internet tá dando uma engasgadinha aí, por isso que eu tomei a palavra aqui. Tá? Eu queria até fazer um comentário, o Plínio Dias, Plínio, um abraço, está acompanhando a gente aqui pelo chat, o que ele coloca, e ele coloca isso, o que eu vejo muito nos grupos também, as nossas leis precisam ser respeitadas, tá? De fato, toda lei foi feita para ser respeitada, tá? Essa é a força do Estado em cima do administrado, a lei foi feita para ser cumprida, só que também não pode matar. É lei que você não pode matar, e existe morte. Então, não é todo mundo que cumpre as leis. Tá? Então, peço até perdão, Plínio, se eu for indelicado, mas esse comentário que a lei precisa ser cumprida, isso aí é vitimismo. Isso aí está na hora de a gente criar e crescer e exigir de uma outra forma. Ou cumpre, ou vá buscar as vias corretas. É assim que funciona, não só no Brasil, no mundo, em todo Estado democrático de direito é assim. Tá? É como eu falei, não pode matar, mas quem mata paga o preço, vai preso, é assim. Tá? Eu vi, quando eu perguntei se o autônomo acabaria, eu vi que o Fernando até deu uma chacoalhada ali, ó. Tá? Quer fazer algum comentário, Fernando? Aí eu só concluir aqui. Oi, quer complementar, ô Francisco? Então, aí, voltando ao que eu estou dizendo, há uma tendência de haver uma redução da categoria pelas condições socioeconômicas. Né? E o outro que vem ameaçar toda essa situação é a parte da tecnologia dos caminhões autônomos, exatamente nesses trechos menores que o Fernando colocou, que os testes vão começar por aí, é onde as estradas estão melhores ali, no Sudeste deve pegar isso já. Então, é esse contexto todo que vai criar com que haja uma redução gradativa do espaço para o motorista. Daí a renovação que eu falei, dentro da própria família existe a renovação, essa renovação vai ficar cada vez mais rarefeita. Então, a tendência não é acabar, mas ela vai diminuir ao longo do tempo. Recebeu o que é de direito dele? Aproveitando, Pontes, vocês estão me ouvindo direitinho ou não? Prossegue. Estão me escutando bem? Bom, só aproveitando, Pontes, aí, quando ele falou que se o autônomo iria acabar, eu digo não. Vai acabar aqueles autônomos que não se adaptarem a essa nova realidade. Né? Essa nova realidade é não só o aspecto de saber usar a tecnologia adequada. Hoje, o caminhoneiro, principalmente autônomo, tem que saber usar a tecnologia. Tem que saber usar, hoje, o celular como instrumento de trabalho. Um roteirizador, não só um roteirizador de caminhos, mas um roteirizador da sua gestão. Você usar as planilhas no próprio celular. Celular, infelizmente, ele faz tudo hoje, menos falar. Né? E quando a internet dá pau, a gente sofre as consequências. O resultado você está vendo aí, como nós estamos sofrendo as consequências. Né? Agora, a gente tem que pensar no atual e tem que pensar lá na frente.
Também tem isso. Né? O Marcelo foi bastante feliz quando mostrou a realidade do hoje. E é exatamente isso que ele disse. Só que a gente tem que pensar o hoje, olhando lá para frente. Comece a perceber que está vindo novas formas de você transportar, novas ferramentas, eu diria. É o caminhão elétrico. Você pode adaptar o caminhão para o caminhão a gás, ou seja, alternativas. Você hoje já tem o caminhão solar, com energia solar. Então, são alternativas que você tem que ter, que com certeza o futuro vai mostrar que esse combustível fóssil que nós estamos usando não vai durar muito tempo, não. Essa aqui é a verdade. Hoje nós estamos, na realidade, na mão de poucos países produtores, né? O pessoal da OPEP, e que dominam o mercado. E como a gente está flutuando com o dólar e eles fazem tudo dolarizado, a gente tem que acompanhar isso, porque senão quem vai falir são as nossas empresas. Também tem isso. Né? Então, por exemplo, temos que lutar através de ações governamentais solicitando melhor infraestrutura. Não se admite, por exemplo, um caminhão hoje parado no posto fiscal durante 4 horas, que é a realidade de uma pesquisa que nós fizemos por aqui no Nordeste, pela Associação Nordestina de Logística. Caminhão, na realidade, foi feito para rodar sob a forma mais eficiente possível. Mas a burocracia tem impedido. Quer dizer, por exemplo, aqui nós temos uma realidade. João Pessoa, Recife, são 120 quilômetros aproximadamente. O caminhão poderia fazer 2 viagens por dia, ele faz uma, porque o resto ele fica parado no posto fiscal. Essa aqui é a verdade. Às vezes, a pessoa que vai receber a mercadoria, e tem que olhar esse lado também, não tem infraestrutura adequada para receber agilmente essa mercadoria. Então, um caminhão que eu poderia descarregar ele em 15 minutos, eu vou levar 3, 4 horas para fazer o descarrego. Ou seja, a eficiência nos pontos de carga e descarga, vamos chamar assim. Ou seja, tudo isso a gente vai ter que evoluir. Tem que se adaptar a essa nova tecnologia. O consumidor final, cada vez mais, está querendo de nós o quê? Velocidade. Caminhão dá velocidade, sim. Hoje o e-commerce está aí, e o pessoal quer comprar hoje para receber amanhã. E eu tenho que ter uma logística que faça isso funcionar. E aí o pessoal, os caminhoneiros, são peças importantes nesse aspecto da velocidade. Logicamente, tudo continuando na ponta do lápis. Né? Não esquecer isso, porque, mais do que nunca, o lápis nunca foi tão útil. Eu sempre brinco. Ou então uma planilhazinha que eu tenho no próprio celular para me ajudar, tudo. Porque tem um custo disso aí tudinho que ninguém leva em consideração. E com o americano, por exemplo, leva isso ao pé da letra. Não é à toa que ele tem uma máxima que diz que time is money, tempo é dinheiro. A gente não leva em consideração nos custos os tempos perdidos pelas ineficiências do processo. Então a gente tem que estar... O problema não é só eu transportar. Eu tenho um processo de carregamento do meu veículo, eu tenho um processo de descarregamento do meu veículo. Né? E isto aí, hoje, impacta muito no custo. Porque esse tempo faz com que o caminhoneiro pode levar aí 2, 3 dias para fazer uma determinada atividade, quando ele poderia fazer com uma. E hoje, massificar o transporte de carga hoje é fundamental. Né? Tem muitas empresas, principalmente essas hoje que trabalham, essas grandes empresas que trabalham com marketplace hoje, eles estão internalizando o transporte rodoviário. Ou seja, eles estão chegando à conclusão que é melhor eles terem frota própria. Está aí o resultado, que é o próprio Mercado Livre comprou caminhões. Usa ainda o terceirizado? Usa, sim. Mas isso é uma tendência. Se não reverter a lógica que me permita ter um preço competitivo, vai acontecer isso. Todas as vezes. As empresas vão começar a administrar melhor a sua frota, consequentemente, tirar uma maior eficiência da sua frota para reduzir custos, porque não é só o custo do combustível, eu posso reduzir de outras formas os custos para poder manter pelo menos a minha margem, já que eu não posso aumentar a margem, e em muitos casos eu não posso repassar a minha lucratividade para o cliente final. É por isso que aquele no início que nós falamos do problema do gatilho. Se em todo contrato já fosse negociado um gatilho vinculado ao aumento do combustível, seria trabalhar no paraíso. Essa aqui é a verdade, mas infelizmente isso não acontece. Mas nada melhor do que uma boa negociação. Eu digo sempre, não é simplesmente aceitar por aceitar. A gente tem que aprender a negociar.
E aí eu digo para os nossos autônomos, prepare-se como gestores, né? Prepare-se. Muitos deles não têm condições, às vezes, de estudar, de fazer uma faculdade. Tudo bem, isso é besteira. Mas eu conheço gente que não sabe nem assinar o nome, são grandes empresários. Ele sabe se cercar de informações, sabe se cercar de pessoas que podem ajudá-los na tomada de decisão. Isso hoje é fundamental, né? Informação é tudo, porque na prática o que nós gerenciamos, tudo que nós fazemos, é baseado nas informações que nós temos disponíveis. E a informação-chave, no caso específico desse nosso debate de hoje, está relacionada aos custos. Quanto está me custando eu rodar 1 quilômetro? Quanto eu vou cobrar do embarcador, ou sei lá, de um cliente final, esse quilômetro rodado? Com que margem? Porque toda empresa só vive de 2 situações, gente. Ele só vive de lucratividade e rentabilidade. A lucratividade é relacionada a receita menos custo, vai dizer se você vai ter lucro ou não, né? E a rentabilidade é em quanto tempo eu vou remunerar o meu ativo. Ou seja, o lucro que eu estou tendo. Como é que eu vou remunerar o meu caminhão, como falou aí o Marcelinho? Eu poderia estar comprando um outro caminhão e assim por diante. Lógico que sim. Só que isso você, na ponta do lápis, você vai verificar, por exemplo, se eu investir hoje no caminhão, em quanto tempo eu vou pagar esse caminhão com a lucratividade que eu estou tendo hoje. Isso hoje é fundamental conhecer. Então, eu deixaria, por exemplo, algumas orientações para isso. E se vocês me permitem, eu peço a vocês que verifiquem lá a nossa plataforma de gestão, chamada PME Academy. É a Academia da Pequena e Média Empresa. São cursos à distância que o próprio caminhoneiro pode fazer de dentro do seu caminhão ou num posto de gasolina, dos mais diferentes tipos. E um deles é a parte de estoque, a parte de comportamento, a parte de liderança. Você tem toda uma gamada de custos a um preço que é desse tamanho, porque o nosso objetivo não é exatamente ganhar dinheiro em cima do preço, né? Nosso objetivo é ganhar dinheiro em cima da quantidade de pessoas que chegam até nós e que a gente possa contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas e que ela possa utilizar essa contribuição, esses ensinamentos, esses conhecimentos, exatamente no desenvolvimento do seu negócio. Esse que é o nosso objetivo. Sem reparo. reparo. Tá bom, não? Não, sem reparo, não tem muito o que falar, tá? E uma pena que nós estamos aqui encerrando, nós temos 5 minutos para encerrar o nosso trabalho de hoje, tá? O Marcelinho está até brabo ali, e eu vou deixar ele para quebrar o clima. Marcelinho, faz suas considerações finais aí para nós. Tá travado? Ele travou com uma cara feiona ali, ó. Tá? Brabo, né? Ó. Tá? Mas ele já volta. A internet não está ajudando a gente não hoje. Não, mas ele tem esse jeitão aí, mas é um menino de ouro também. Ele fugiu da escola para ser caminhoneiro. Abre Você fala que ele vai ter que voltar a fazer conta? Então vai, Everaldo, você está com a palavra, faz sua consideração não sei final. Se todo mundo me ouviu. Depois que os dois falaram, acabou, a gente não tem mais o que fazer aqui. A gente queria largar o estúdio, gente. Eu falei, a gente só não vai embora porque temos que encerrar o programa, mas aproveitando o gancho, né, e vendo no que nós aprendemos hoje aqui com esses 3 convidados que nos ensinam sempre aí no que pode, o caminhoneiro hoje, o transporte de carga, ele mudou, né? Vai levar a carga quem for melhor e mais competitivo. Então o caminhoneiro ele precisa se posicionar de uma forma mais competitiva. E para isso, para ele ser mais barato, mais rápido e mais ágil, ele tem que fazer a gestão dos custos dele, foi o que nós aprendemos aqui hoje. Todos os contratos têm o gatilho de reajuste. A tabela de frete da NTT, sim, é uma tabela impositiva, ela é lei, tem que ser cumprida, mas também ela serve como um referencial. Então, utilize ela, não trabalhe a menos que ela, porque se você trabalhar a menos que ela, você está pagando para trabalhar. Se você trabalhar no valor dela, você está trocando 6 por meia dúzia. Então, a própria tabela da NTT ela já nos ensina o custo rodoviário. Ela, em alguns casos, não compete, na verdade, ela não vai observar o custo realmente daquela viagem, mas como o nosso amigo Fernando falou, gestão dos custos, né? Compras coletivas também, caminhoneiros, vocês podem se juntarem
como tem já em São José dos Campos um grupo de caminhoneiros que se juntaram numa cooperativa que está sendo coordenada pelo seu Nilson, hoje parece que estão com quase 90 caminhões, consumindo produto de forma coletiva de alguns postos de combustíveis, balde de óleo, pneus. Então eles se juntaram, são praticamente, alguns nem se conhecem, mas esses 90 caminhoneiros se juntaram para fazer a diferença e reduzir os seus custos rodoviários. Rotas mais curtas, né? Os tiros curtos, os tiros médios também, e a grande novidade que é o poder de adaptação à nova tecnologia. Lembrando que o celular e a tecnologia vai nos ajudar muito, né, a ser mais competitivo e se posicionar nesse mercado. Aproveitando a deixa do Plínio, como comentário que ele fez, ele é um grande presidente do sindicato do Santo Antônio do Pinhal, São José dos Pinhais, desculpa, perto de Curitiba. Infelizmente, as leis no Brasil não são cumpridas. O único jeito de ser cumprida é sendo melhor para o mercado. O mercado ele vai se posicionar no que for melhor para ele. Então, o caminhoneiro ele tem que ser, sim, melhor para o mercado. E, consequentemente, ele vai conseguir ter o seu custo, vai ter que conseguir seu frete, de uma forma que cumpra os custos, de novo, e também traga a sua lucratividade que precisa. Eu vou deixar com as outras pessoas, agradecer a oportunidade da FETRABENS de novo, a todo o pessoal da técnica aqui, e parabéns por mais um evento, mais uma transmissão, com um pouco só, tem que reclamar da internet, que ela foi a vilã de novo hoje, mas está tranquilo. Abraço a todo mundo que falou e de alguma forma fez os seus comentários aqui no chat. E São José dos Campos está à disposição de todos no que for preciso para ajudar e ajudar até mesmo a fazer essa gestão desses custos aí. Perfeito, Everaldo, obrigado. Tá? Usando até o comentário aqui do Guilherme Pessegatti, tá? E eu vou usar isso. Nossa arma é a informação, e é isso que a gente tenta trazer aqui. Pontes, palavra contigo. Pronto, agradecer o convite, né? E aí eu fortalecer o que o Trigueiro colocou, né? E como o nosso companheiro falou aí, que é esses instrumentos de compra coletiva, que tem muita gente utilizando, né? Mas basicamente é trabalhar com a informação, né? E dar velocidade a essa informação, para que você possa ajudar a quem está na estrada a tomar decisões adequadas para se manter e fazer essa virada tecnológica que está acontecendo aí. Tá? E torcer que a nossa política seja mais equilibrada e faça com que as coisas funcionem como deve funcionar em qualquer país de uma cultura adequada. Né? E agradecer de novo, é sempre valoroso conversar com pessoas do setor, é uma coisa que a gente chama no setor de transporte, quem toma dessa cachaça não larga jamais. Tá certo? E aí é torcer que isso é uma Gostei cachaça dessa. que ninguém... Vamos usar essa ninguém também. larga. Quem toma Quem dessa entra no cachaça setor não larga jamais. Não larga jamais, né? E aí é torcer que as novas tecnologias façam com que o setor melhore cada vez mais, mas como o Trigueiro colocou, as pessoas têm que também acompanhar tudo isso. Isso exige um pouco mais de atenção com relação aos custos, aos números, para tomar as suas decisões. E aí as entidades que devem dar esse suporte ao pessoal que está na estrada, que muitas das vezes não tem esse tempo de dar uma parada. Então o número tem que chegar para ele mastigadinho, para que eles possam ver e tomar decisões, cada um no seu comportamento do dia a dia. Mas agradecer o Trigueiro aí por ter me colocado no jogo com vocês, e uma boa noite a todos, e muito obrigado, e estou à disposição para outros momentos que vocês queiram e precisem discutir outros assuntos na logística ou de organizações que a gente possa ajudar. Então, otimizando, já que nós falamos tanto de otimizando, Trigueiro, com a palavra. Rapidinho, muito obrigado pelo convite, me coloco à disposição de vocês quando vocês precisarem, né? Parabéns pelo programa, é esse aí, levar informações para quem precisa de informações. Lembrando, eu também aprendo sempre, também estou sempre ensinando. Com um detalhe que eu queria mostrar para vocês, eu também tenho o meu caminhãozinho, ó. Eu sou colecionador de miniaturas, e um dos que mais eu gosto são de caminhões. Está aqui, ó. Inclusive o Pontes já me presenteou com um.
Só Então, gente, a vantagem do Trigueiro é que essa frota dele não gasta uma gota de combustível. uma hora se gasta. Hora se gasta. Gente, boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite. Né? E vindo aqui na nossa região, será um prazer recebê-los. Estamos de braço aberto para receber vocês. Tá? E Ailton, se precisar de alguma ajuda na estruturação de números, pode contar comigo. Você tem meu telefone, tá bom? E criar instrumentos que vocês possam ajudar quem está ligado à entidade de vocês aí, toda atividade. É só contar, isso não custa nada, a gente ajuda, tá bom? Não, perfeito, perfeito. Eu tinha pensado, eu até anotei aqui e foi comentado lá no início do nosso programa. Eu estou com uma ideia de tentar gerar uma cartilha aí, tá? Como um facilitador para um autônomo. Afinal de contas, o nosso programa foi idealizado com essa ideia. A gente sabe que hoje, muita gente que está nos acompanhando, muita gente que vai assistir depois, está num posto de combustível, já rodou o dia inteiro, está cansado e está se dispondo, está acompanhando para se inteirar. Esse foi o nosso conceito, já que eles não conseguem vir, aquela história do Maomé, né? Já que ele não consegue vir aqui, eu vou buscar ele onde ele estiver. E esse é o nosso Já conceito. que Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Isso. A gente sabe que o acesso à informação, tirando agora o WhatsApp, para o caminhoneiro é mais complicado em razão do trabalho dele. E esse foi o objetivo de a gente começar esse trabalho nosso aqui, esses programas. Abordar assuntos para que a gente leve a informação. É uma forma que a entidade está contribuindo com ele. Talvez ele não percebeu ainda a importância. Tá? Como hoje, agradecer ao Marcelinho, essas duas figuras excelentes que aí se dedicaram 1h30 para estar com a gente, isso custa, isso conhecimento não tem preço. Então, da nossa parte aqui, falando agora em nome da categoria, falando em nome da Fetrabens, a Lu que conseguiu esse contato, tá? Foi muito prazeroso tê-los conosco aqui, agradecer demais, né, Everaldo, todo esse conhecimento, essa forma clara, essa forma transparente de mostrar para o caminhoneiro que ele faz parte de um sistema e ele tem que saber trabalhar nisso. E só a informação vai conseguir que ele se mantenha. Então, da nossa parte, gostaria de agradecer essa disponibilidade aí, vou cobrar, tá? E nós sabemos cobrar isso, tá? Mas fico muito contente, vou para casa hoje, vou apanhar da mulher que vou chegar tarde, mas eu vou para casa hoje, já tomo uma coça mais contente. Olha lá, já tomou uma ali em cima. Tá? Muito obrigado, Pontes, muito obrigado, Trigueiro. Zé Roberto, que não conseguiu linkar, não vai faltar oportunidade, a gente deve voltar aqui e falar em PPI. O seu Cláudio, que é economista, ficou de entrar, mas eu perdi o contato com o Zé Roberto. Tá? Então, de nossa parte, só tenho a agradecer, tá? E agradecer todos aqueles que estiveram nos acompanhando e damos aqui por encerrado mais um programa do Caminhoneiro, tá? Dia 18 tem mais, dia 28/10 tem mais, tá? E logo, logo teremos uma novidade para fechamento do ano. Estão todos convidados. Um forte abraço, uma boa noite a todos e, de coração, a gente só tem a agradecer. Até logo.